Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Todos os presentes, Deus abençoe. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Marco Almeida, pastor Carlos Stanislau aqui, irmão Emerson, meu amigo pastor Fernando, todos os irmãos aqui presentes, a irmã Sara, presbítero Daniel, João Paulo, todos vocês, que Deus abençoe. Que Deus abençoe todos os internautas, seus familiares, irmã Flávia, nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, toda a sua família, o nosso presidente da Convenção Geral, pastor José Wellington Costa Júnior, Deus abençoe, irmã Lídia, sua família, toda a diretoria do nosso setor 50 e também do nosso Ministério do Belém. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos ali do BNH, congregação que temos a honra de congregar, de ajudar, e louvamos a Deus porque todos nós estamos caminhando para o céu. Eu gostaria, juntamente com os irmãos, você abra sua Bíblia, por favor, Lucas capítulo 10 e o versículo 25. Nós estávamos meditando nessa palavra, nos foi outorgada essa oportunidade, e é uma honra muito grande, mas as pernas elas ficam tão felizes que elas querem sair do lugar. Uma palavra muito conhecida de todos e foi confirmada com a fala do presbítero Daniel, então é sinal que Deus está nesse negócio. Versículo 25 diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28, e disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Meus irmãos, minhas irmãs, internautas, amigos, irmãos presentes, aqui nós temos um fariseu, nós temos um doutor da lei, fazendo uma pergunta crucial, que é a pergunta que todo ser humano deveria fazer diariamente e deveria também respondê-la conforme foi respondida aqui por esse mestre da lei. Ele perguntou: o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Meus irmãos, nesse momento em que estamos atravessando essa pandemia, em que todas as informações que a gente ouve na mídia são informações tristes, catastróficas, trágicas, de pessoas morrendo, de pessoas sendo internadas, de pessoas sendo entubadas e, obviamente, todos nós, seres humanos, estamos preocupados com o que vai ser amanhã, a expectativa de uma economia infelizmente quebrada, mas também com muitos caixões, com muitas tragédias. E aqui é um momento propício para nós pensarmos sobre a eternidade, porque enquanto os meios de comunicação, falando das tragédias, falando da tragédia social, das minorias que estão nas periferias, pessoas que não têm condições para acatar esse fique em casa, porque muitos não têm o que comer, não têm uma estrutura financeira para aguentar essa quarentena. E aí vem esse mestre e pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Então é momento, conforme nosso pastor já falou, nós estamos
com essa nova modalidade de culto online, e muitas pessoas estão reclamando porque dizem, mas eu queria estar na igreja, nós queríamos estar com os irmãos, nós queríamos abraçar, mas irmãos, nós precisamos entender que Deus está mexendo com a terra, Deus está mexendo com as famílias, Deus está mexendo com a igreja, Deus está mexendo com os governantes e nivelando todos por igual, porque agora não morre como antigamente, só pobre, só mendigo, só quem era favelado, não, agora é rico, é pobre, todo mundo agora está igual, então é uma boa hora para nós pensarmos na eternidade, e eu gostaria de tirar poucos minutos com vocês, para levar vocês para o andar de cima. Eu sei que a igreja aqui está vazia, mas a gente que ministra a palavra, a gente não consegue, né? A gente se expressa, a gente sabe que tem uma turma lá do outro lado, sentada no sofá, prestando atenção no arroz, no feijão, e ao mesmo tempo querendo ouvir a ministração, mas nós precisamos, irmãos, pensar na eternidade. Por muito tempo, as pessoas dessa famigerada teologia da prosperidade ficou pensando em dinheiro, ficou pensando em carro, em apartamento. Você ligava a televisão, a pessoa era pobre, mendiga, e no dia seguinte, não, agora eu tenho 10 apartamentos, agora eu tenho 30 milhões na minha conta, e eu ficava, meu Deus, mas nem na Mega Sena a pessoa às vezes não fica rico assim tão rápido. Que evangelho é esse? E agora, meu irmão, é hora de nós pensarmos na eternidade. Nós temos que pensar no céu. Em Colossenses 3, Paulo, ele diz, pensai nas coisas que são de cima. E isso não é fuga, isso é realidade. Há muitos crentes que estavam, e alguns ainda estão, muito preocupados com o dia de amanhã, com o trabalho, com a economia, conforme nós já falamos. Mas, irmão, o crente, ele pensa cá embaixo, mas ele também tem que pensar lá em cima. Ele pensa na família, mas ele também tem que pensar na eternidade. Ele pensa no Brasil e no mundo, mas ele tem que pensar, não, Jesus vai voltar a qualquer momento, o arrebatamento vai acontecer, num piscar de olhos a gente vai subir, isso aqui vai ficar tudo, vai ficar família, vai ficar dinheiro, vai ficar propriedade. A vida eterna é o bem mais precioso que nós temos. Até o nosso corpo físico, essa carcaça que a gente leva para aqui, para lá, nesses carros como o meu, Cadete, como outros carros novos, esse corpo vai para lá, vai para cá, esse corpo vai se acabar, ele vai para debaixo da terra, mas dentro de você tem uma alma, tem uma vida, essa vida ela é eterna, a vida material ela é só uma passagem para a eternidade, e nós temos sim que pensar na eternidade. E esse homem, apesar do motivo e de fazer a pergunta de maneira certa, mas o motivo dele era errado, e ele perguntou, Senhor, mestre, o que eu faço? Ou o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele disse, Jesus disse para ele, Jesus responde com uma outra pergunta. E eu estou lendo agora na linguagem de hoje, ele pergunta o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? Ele pergunta para aquele mestre. E como é que você entende, como é que você interpreta o que elas dizem? E aí o homem, esse escriba, responde para Jesus. Primeiro, ame o Senhor seu Deus com todo o coração. A vida eterna só pertence àquele que ama a Deus. Primeiro, de todo o coração. Se o teu coração está num carro, você não tem vida eterna. Se o teu coração está numa mulher, num filho, numa casa,
você está no caminho errado. A palavra de Deus nos manda que para ter a vida eterna, para você ter direito a ir para esse andar de cima, viver com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, viver com anjos, arcanjos, querubins e serafins, você precisa exercitar aqui nesta vida o amor de todo o coração ao Deus Criador dos céus e da terra. Se você não amar a Deus de todo o seu coração, você está num caminho equivocado. É necessário para você adquirir a vida eterna, para você guardar a vida eterna, para você ter certeza de que você irá para a vida eterna com Deus. Você precisa começar a amar ao Senhor, seu Deus, de todo o teu coração. O coração aqui é o centro da vida. O coração simboliza toda a existência humana. O coração aqui simboliza todos os sentimentos, pensamentos. E lá em Mateus 22 e 37, nessa mesma palavra, ele diz assim na linguagem de hoje, versículo 37, ele começa no versículo 34, Mateus 22, versículo 34 diz: os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E aí Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Aqui nós podemos dizer que ele está falando do corpo, da alma e do espírito. Versículo 38, este é o maior e o mais importante mandamento. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então veja que o primeiro grande mandamento é amar ao Senhor nosso Deus com todo o coração. O coração, eu e você, nós precisamos nos apaixonar por Jesus de Nazaré. Para ter direito à vida eterna, você precisa ser um apaixonado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Caso contrário, você não terá direito à vida eterna. Mas segundo, tem que amar a Deus de todo o coração, mas tem que amar também com toda a alma. O seu corpo tem que amar a Deus, a sua alma também tem que amar a Deus. Jesus falou: os verdadeiros adoradores ou os verdadeiros apaixonados por Deus vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Então a nossa alma precisa estar cheia de amor por Deus. Muitas vezes as pessoas amam a Deus da boca para fora. Alguns até dizem que são apaixonadas por Deus, mas na primeira oportunidade elas traem o Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Então nós precisamos, meu amigo internauta, minha irmã, meu irmão, você precisa se apaixonar por Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. A tua alma tem que sentir Deus, a tua alma tem que pensar em Deus, conforme já citamos Colossenses 3, verso 1 e 2, pensar nas coisas de cima. Muitas vezes nós estamos olhando só para baixo, nós estamos só pensando aqui embaixo. É hora, conforme um próprio ímpio falou na mídia, é hora de você desligar os telejornais, é hora de você se desligar um pouco das notícias catastróficas e começar a olhar para o céu, começar a pensar no céu, começar a orar a Deus, começar a entregar a sua alma a Deus, porque você precisa, o seu interior, a sua alma precisa verdadeiramente se apaixonar por Deus. E por que estamos falando assim?
porque nós vivemos um bom tempo com a igreja bastante complicado. Nosso pastor sempre fala, tem muita gente que só está na igreja como ouvinte, só está na igreja para ver defeitos, para ver problemas. São poucos os que vêm realmente com o coração aberto para adorar a Deus, para louvar ao Senhor. Então, acreditamos que agora a igreja vai sofrer uma mudança, vai sofrer, para a glória de Deus, um avivamento espiritual, porque esse é o objetivo de Deus, que todos sejam avisados, que todos sejam avivados pelo Espírito Santo, que todos tenham dons espirituais. Quase não se vê mais hoje as pessoas manifestando dom. De repente você encontra um amigo, eu tenho o dom de curar, mas ninguém sabe. Eu falo em língua estranha, mas tem tanto tempo, eu sento do seu lado há tanto tempo, nunca ouvi você falar uma língua estranha. Cremos em nome de Jesus que agora vai ser diferente, a igreja vai ser diferente, porque vai haver a separação do joio e do trigo. Quem era fraco vai se fortalecer, quem era frio vai se aquecer, quem era morno vai descer a mornidão, ou das duas, ou vai sair de vez, ou vai entrar de vez nesse rio do avivamento espiritual. Mas precisa amar a Deus com toda a alma. Mas ele diz mais, para você ter a vida eterna. Isso aqui é o próprio perguntador que está respondendo para Jesus. Precisa amar a Deus com todas as forças. Quantas vezes a gente está cansado, está com o corpo abatido, às vezes está doente, está com a dor de cabeça, e você fala, não dá, mas você precisa superar a sua fraqueza, você precisa achar força onde você nem sabe que existe para poder caminhar para a presença de Deus. Você precisa servir a Deus com todas as suas forças. Não é mais tempo de fazer corpo mole, por qualquer motivo não vou à igreja, esse mês desceu para mim, então eu não vou para a igreja porque eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali, hoje eu trabalhei demais, eu não aguento. Não, tem que amar a Deus com todas as forças. Nós precisamos demonstrar, e talvez alguns chamem isso de sacrifício, mas maior sacrifício foi o que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Então nada do que nós fizermos é suficiente, vai ser maior, vai ser melhor do que o que Jesus fez por nós. Portanto, devemos amar ao Senhor, para ter direito à eternidade, para ter direito a ir para a glória, a ter direito à vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é um tempo de Deus chamado Kairos, é um tempo que não tem começo, não tem fim, é um tempo que nós vamos ficar, conforme o irmão já cantou aqui nessa noite, nós vamos ficar eternamente na presença de Deus. Lá não tem fome, lá não tem sede, lá não tem cansaço. É um outro tempo, é uma outra história. Lá será para sempre. Então, nada do que nós sofremos aqui, dor, tristeza, angústia, lágrimas, nada que acontece aqui de ruim pode macular essa visão da eternidade, porque lá tudo é 100% maravilhoso, 100% real. Então, se hoje você está abatido, está triste, está acabrunhado, está chateado com alguém da sua família, alguém que pisou no seu calo, alguém que não vai com a tua cara, alguém que não gosta de você, saiba que lá no céu nós estaremos no meio de um povo que todos se amam, todos se respeitam, todos estão vivendo a eternidade com Deus. Então, para onde nós vamos, todo sofrimento vai acabar. Mas você precisa aqui amar a Deus com todas as forças. E por último, com toda a mente.
você precisa pensar no céu, você precisa almejar o céu, você precisa querer Deus, você precisa querer ter comunhão com Deus. Tudo isso aqui, a sua mente precisa estar dominada pela vontade de Deus, pela presença de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, lá tem uma palavra muito interessante para nós que vivemos nessa terra. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, eu estarei lendo na versão de hoje, ele diz assim no versículo 2, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Então, a nossa mente, meu irmão e minha irmã, precisa ser transformada por Deus. Nós temos que pedir ao Senhor nosso Deus que transforme a nossa mente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Então nós temos que tomar posse dessa palavra, eu tenho a mente de Cristo, porque a Bíblia diz, e eu e você nós temos que profetizar. Quando você fala alguma coisa que está escrita, você está profetizando e atraindo a palavra de Deus. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva e poderosa, ela é viva e eficaz. Por que nós somos tão pouco abençoados? Porque a gente profetiza pouco, a gente tem mais facilidade para falar mal, para ver defeito, para xingar, para falar palavras inúteis. Mas agora eu estou te pedindo, coloque aí, eu tenho a mente de Cristo. Faça isso, profetiza e você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa e na tua história. Nós precisamos amar a Deus de todo o coração, de todas as nossas forças, de toda a nossa alma e de toda a nossa mente. Nós temos que pensar, querer o céu para poder nós chegarmos lá. Quanto mais você profetizar o céu, quanto mais você profetizar a eternidade, mais ela se aproxima de você. No sentido de, você vai criando fé, você vai criando maturidade espiritual, você vai criando musculatura espiritual para caminhar mais uma milha, para andar mais um pouquinho, para servir a Deus mais um pouquinho, até a hora que o arrebatamento acontecer ou Ele nos chamar para a eternidade. Por isso, profetize aí, eu tenho a mente de Cristo. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe nosso pastor Marco Almeida. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai poderoso, te louvamos e te agradecemos, meu Senhor, pela rica oportunidade que nos deste, pela vida, Senhor, por este dia chamado hoje. Mas queremos te pedir mais uma vez, ó Pai, que vá de encontro aos hospitais agora, as UTIs, CTIs, centros cirúrgicos, aqueles que estão, Senhor, acometidos de enfermidades, acometidos deste vírus. Meu Senhor, há poder no nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus nós repreendemos todas as enfermidades. Nós repreendemos esses vírus, meu Senhor. Nós cremos na cura e no milagre. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Ó Deus, põe as tuas mãos sobre esta nação. Abençoe o presidente da nossa república, o governador do estado, o prefeito desta cidade. Meu Senhor, toma em tuas mãos os bairros, toma em tuas mãos as regiões metropolitanas. Ó bendito Deus, te pedimos, Senhor, abençoe o nosso ministério, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor José Huerto Bezerra da Costa. Abençoe o pastor Huerto Costa Júnior, a irmã Lídia, o seu lar e a sua família. Abençoe, meu Senhor, a diretoria de nossa igreja. Toma em tuas mãos todos os obreiros desta seara, todos os obreiros desse ministério. Em especial, abençoe o setor 50, meu Senhor, os nossos irmãos, congregados, membros, os obreiros desse setor.
setor, as nossas congregações, as famílias aqui, Senhor. Põe as tuas mãos, acampa os seus anjos ao redor. Ó Senhor, leva-nos em paz ao nosso lar, guarda-nos do homem mau, acampa os seus anjos ao nosso redor, guarda-nos, Senhor, das pestes perniciosas, livra-nos, Senhor, das setas malignas. Meu Senhor, nós te agradecemos por esta rica oportunidade e te pedimos, Pai, que opere o milagre pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digamos amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é bom, sempre bom. Deus te abençoe. Um abraço, a paz do Senhor.